Então, pessoal, bom dia, né? A gente vai antecipar aí a aula do dia 1º de setembro, né? Vamos fazer aqui hoje no dia 31 e falar aí sobre padrões de rede, tá? Então, um tema aí bem importante na área de redes, principalmente quando a gente fala do padrão Ethernet e o padrão Wi-Fi, que é o seu correspondente aí, correspondente aí sem fio, né? Então nós vamos comentar isso. Então, o que a gente vai verificar aqui é o seguinte. Eu já comentei isso, mas vou repetir. Vou voltar aqui naquela nossa imagem das camadas, né? Vou até colocar essa aqui, tá melhor. Então, lá no modelo OSI, a gente tinha todas as camadas muito bem definidas, especificadas. Quando a gente vem para a internet, para a arquitetura TCP/IP, essa parte cinza, né, até o IP, que está aqui na interrede ou camada de rede, é muito bem especificado. E essa parte branca que está aqui, correspondendo a essas camadas aqui do modelo OSI, né, principalmente a camada física de enlace, a gente vai chamar de padrão de rede, e esses padrões de rede, eles tipicamente têm uma interface de comunicação com o IP e vice-versa. Então, o IP entrega os quadros para o padrão de rede, o padrão de rede entrega os quadros para o IP. Então, esses padrões é que nós vamos estudar aqui agora, né? Nós vamos, como se de dar nome aos bois aí, né? E falar um pouquinho dessa parte aí dos padrões, tá? Lembrando que no caso do Ethernet, a gente trabalha com endereço físico, né? O MAC address, e aí há um padrão aí bem famoso, né? Que está presente praticamente em todas as nossas redes. E o Wi-Fi é o Ethernet sem fios, tá? Então, eu tô colocando aqui nas notas compartilhadas para vocês 2 vídeos. Acho que eu tô com uma tela só aqui. Deixa eu voltar para todas, né, a tela inteira. Então, a gente tem esse primeiro vídeo. Eu acho que ele tem algumas, deixa eu ver as opções de legenda que ele tem aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ele está em inglês, mas acho que tem a parte aqui de português, tá? Tem as legendas aqui. Então, esse vídeo, eu não vou passar ele todo aqui não, mas eu quero que vocês depois, né, verifiquem aí um pouquinho falando aí sobre a Ethernet, né, e como que o que ela é, né, algum histórico aí, eu vou comentar algumas coisas, tá? Ela surge com cabo coaxial, tá? Depois passa para par trançado, atualmente a gente tem a Ethernet com fibra ótica, tá? Então vai explicar tudo isso, né? Vai falando um pouquinho aí da história do Ethernet, né? E ele surge, né, esse padrão, primeiramente dentro da Xerox, né? Nas mãos desse senhor aqui, que também tem um vídeo aí que eu indiquei para vocês, tá? É bem interessante aí, ele conta a história de como que eles criaram, né, inventaram esse padrão usando lá o cabo coaxial. Resumindo a história rapidamente, o chefe dele chega e fala, olha, eu quero interligar aí os computadores dentro aqui do prédio, né? Faz uma ligação aí, e ele acabou criando então esse padrão. E depois esse padrão vem a ser um padrão do I3E, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, mas I3E é uma organização aí internacional dos engenheiros eletricistas e elétricos, né? Se vocês digitarem
na internet, i3e.org, vocês vão ver, tá? E eles definiram, então, esse padrão de rede passou a ser um padrão aberto, né? Passou a ser aí do i3e. Então, isso fala um pouquinho aqui também no vídeo, né? Dessa padronização, virou então o i3e 802.3. Depois, mais para frente, vai falar aí do... não nesse vídeo, né, mas fala-se aí do Wi-Fi, que é o 802.11, aqui mostrando exatamente que o Ethernet ele define as características da camada física e da camada de enlace, tá? Então, né, depois vocês vão assistir aí com calma, mostrando aí essa questão aí das camadas, dos tipos de cabos. Deixa eu ver aqui. Aqui também ele mostra que o modelo OSI, né? Exatamente com o padrão Ethernet se encaixando aí nas camadas físicas. Aqui, como eu falei, ele mostra os tipos de cabo que já existiram, né? E que existem ou já existiram no Ethernet. Então, ele vai comentar, inclusive, né, o cabo categoria 5, categoria 5E, que foi aquele cabo que a gente usou para fazer a conectorização. Já tem evoluções, né, desse cabo, o cabo categoria 6, o 6A, categoria 7, né, então isso também vai sendo falado aí. Fala um pouquinho aí, né, do cabo par trançado, do conector RJ5, fala que ele tem a transmissão aí full duplex. Então, depois, né, antes tinha a transmissão half duplex e os padrões mais atuais já são full duplex. Exatamente que vai aumentando as taxas de transmissão aí. Vai mostrando também questões aí da fibra ótica, né, usando aí no Ethernet, os conectores de fibra ótica. Então, assim, é um vídeo interessante de vocês verem, principalmente porque, né, mostra aí uma animação, mostra aí algumas imagens interessantes aí e alguns detalhes que eu vou comentar também nas transparências. Aí fala um pouquinho aí do MAC address, né? Comenta aqui dos identificadores, né? Das interfaces, isso também é importante para nós. Fala do CSMA-CD que eu já comentei com vocês, que é o protocolo né, com contenção, a questão das colisões, como é que faz para reduzir as colisões e aí vai. Tá? Então, aqui também vai falar sobre isso. Vai falar um pouquinho das topologias, a gente também já viu a topologia em barra, a topologia estrela, né? E aí as evoluções que isso trouxe. E o que a gente tem aí, as novas tecnologias, né? O que está pintando, como é que isso daí cai lá na internet, como que vai para as redes grandes, né? Porque é um padrão que surgiu com as redes locais, né, e depois ele vai se expandindo. Então, essas bolinhas aqui, elas vão falar as grandes vantagens aí do Ethernet. Vale lembrar, gente, que esse é um padrão que tem, né, mais de 40 anos. E é raro a gente ver alguma coisa na computação que tenha mais de 40 anos, né, e ser ainda tão popular. Né? Então, a internet é realmente um caso muito interessante de algo que, né, foi muito bem sucedido na área de tecnologia. Tá? Aí fala um pouquinho aí também do PLC, questões aí, mais detalhes aí com relação a... Porque isso aqui também é um vídeo... de propaganda, né, de marketing, mas é interessante esses detalhes aí que eu mostrei para vocês. E o próprio inventor do Ethernet, né, contando a história dele também, é bem bacana. Então, eu deixei esses dois links aí para vocês, tá? Depois dei uma olhada. Então, o que acontece? O que eu vou falar aqui é como que essas arquiteturas, elas vão combinar todos esses detalhes que eu comentei com vocês, né, de protocolo de acesso ao meio, topologia, né, todas as coisas que a gente vinha estudando separadamente, agora a gente vai juntar. Então, existem outros padrões, claro, né, o Token Ring, por exemplo, que é o 802.5, o Ethernet é o 3, né, o Wi-Fi é o 11. Então, existe
existem grupos nesse I3E dedicados aí a padronizações de várias coisas. No caso do 802, era um grupo dedicado aí para padrões de redes locais, tá? Então, tiveram vários padrões, né, ainda tem, e alguns, lógico, vão, como se diz, perpetuar e outros não. Né? O Token Ring foi um padrão, não é muito tão usado hoje em dia, em redes locais, tá? Foi um padrão inicialmente criado pela IBM, e também depois virou um padrão aberto do I3E, da mesma forma que o Ethernet foi criado na Xerox e depois vira padrão E3E. Então tem coisas também que surgem às vezes de maneira proprietária e depois vira padrão aberto aí I3E, tá? Então o Token Ring ele vai usar a topologia em anel, no caso, topologia física em estrela, porque tem aquele hub, e aquele token que vai circulando a cada estação. Então, aquela animação que eu tinha passado para vocês lá em topologia, ela é da animação da Token Ring, é desse padrão, tá? Então, tem aquela questão que não tem colisão, né? Quando o Token Ring surgiu, ele tinha aí 16 megabits de taxa de transmissão, que na época eram maiores do que os 10 megabits do Ethernet, né? Mas também ele teve suas evoluções aí para 100 megabits, para 1 gigabit por segundo. O Ethernet também vem tendo essas evoluções, né? E ele usava par trançado blindado, né? Que é o STP. Era um cabo mais caro, um cabo mais grosso, mas que tinha blindagem, né? Então, com conectores IBM, exatamente porque era um padrão IBM. E também tiveram versões aí de par trançado normal, categoria 3, né? Cabo UTP. E o que eu falei com vocês, topologia física em estrela, topologia lógica em anel. É aquele hubzinho que o token vai passando de porta em porta, como vocês viram lá naquela animação que a gente viu. Então, a Ethernet, né, ela foi inventada em meados da década de 70, né? Ela tem, então, aí mais de 40 anos, como eu comentei, né? E é uma tecnologia ainda predominante nas redes locais com fio. Né? Então, praticamente hoje, todas as redes locais cabeadas são Ethernet. Né? Então, isso é um baita de um sucesso, uma tecnologia ficar tanto tempo sendo a principal tecnologia, né? Qual que é o segredo do sucesso, né? A Ethernet foi a primeira LAN de alta velocidade com um custo bem mais barato. Outro segredo do sucesso é que eles conseguem evoluir a Ethernet, eles conseguem evoluir o padrão, mantendo compatibilidade com os padrões antigos. Então, é possível você, numa rede, vai fazendo o melhoramento, né, o upgrade aí de algumas partes da rede, sem necessariamente ter que trocar a rede inteira. Então, para as empresas, isso é muito vantajoso, né? Principalmente questão de custo. Então, a Ethernet, ela tem um custo muito acessível e ela consegue evoluir e consegue manter compatibilidade com os padrões, com as versões anteriores, né? Do padrão, melhor dizendo. Então, isso para a empresa é imbatível, né? Então, essas versões, elas foram evoluindo. A gente sai lá do padrão Ethernet com cabo coaxial, que tinha essa topologia em barra, transmitindo 10 megabits por segundo, para chegar, né, em evoluções aí de 100, de 1 gigabit, de 10 gigabit por segundo. Então, nos slides aí vocês vão poder depois analisar com calma, né, toda a evolução dos padrões Ethernet, inclusive as previsões de evolução aí até 2030. Tá? Então, a gente sai de 10 megabits por segundo lá na década de 80 para estar aí já com padrões de centenas de gigabits por segundo, né? Então, e é isso que é legal, ela vai evoluindo, é um padrão que vai melhorando, mas que também mantém compatibilidade com as versões antigas, tá?
Então, essas redes Ethernet, né, elas, com 10 megabits por segundo, até a década de 90, era ótimo, né? 10 megabits por segundo era muita coisa para a época, tá? Atualmente, 10 megabits por segundo, né, a gente já vai achar que não é nada. Então, nos anos 90, principalmente aí com a popularização das fibras óticas, né, 10 megabits por segundo estava pouco. E aí começaram a surgir as redes chamadas de redes de alta velocidade, tá? E aí surgiram vários padrões, tem um chamado ATM, tem o FDDI, esses dois, né, padrões totalmente baseados em fibra ótica. A própria Ethernet também evoluiu, passando para 100 megabits por segundo, passando para 1000 megabits, ou 1 giga, né? Então surgiram aí os chamados padrões Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, tá? Então, depois eu volto nesses aqui. Comentar um pouquinho aí desse FDDI. O que é esse FDDI? Né? Vem de Fiber Distribution Data Interface. Não é um padrão I3E, é de um outro órgão chamado ANSI. Tá? É uma outra organização americana de padronização. Tá? E o objetivo deles era rede de alto desempenho usando fibra ótica. Então, tipicamente, eles começam a criar os padrões de anéis de fibra ótica para ligar outras redes, para fazer backbones aí, que eu já comentei sobre isso também, né? A própria rede do Cefet, né? A ligação dela com a UFMG, por exemplo, faz parte de um backbone de anel, né? Não necessariamente desse padrão aqui, mas seguindo aí a mesma ideia, tá? Então, é fibra ótica. Quando ele começou, ele tinha taxas aí de 100 megabits por segundo, trabalhava aí com a ideia de anel duplo, tá? Porque se tivesse um problema num anel, usa o outro, e passar uma fibra ótica ou passar duas, né? O custo e o trabalho é o mesmo. Então, normalmente, o que se faz é passar um cabeamento de fibra com várias fibras dentro, tá? Então, a gente pode ter, né, esses dois anéis de fibra, e a gente tem a topologia física e lógica em anel, usando também o método de acesso de token passing. Então, não tem colisões, né? Cada hora, um ponto aqui do anel vai poder pegar o token e vai poder transmitir, tá? Eles tinham uma previsão aí de até 1000 pontos conectados no anel, tá? E sendo que podia cobrir aí 100 quilômetros, né? Se usasse aí as fibras, lembra que eu falei de fibra multimodo e monomodo, né? Então, as fibras monomodo, elas conseguem aí atingir, né, distâncias maiores, tá? Então, na década de 90, o que a gente viu na história das redes aí é o uso de fibra ótica em rede de computadores. Então, teve o FDDI, a Ethernet ela começa a evoluir no próprio cabo par trançado para aumentar as suas taxas de transmissão de 10 para 100 megabits por segundo, mas depois também evolui aí para ter fibras, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala assim, ó, 100 base T, quer dizer que é 100 megabits por segundo, e esse T quer dizer twisted pair ou par trançado, tá? Então, os padrões eles vão evoluindo, né? Depois a gente chega no 1000, que é o chamado Gigabit Ethernet. E aí eu coloquei para vocês as datas, né? 95 Fast Ethernet, 99 o Gigabit Ethernet. E aí eles começaram a ver que para ter 1 gigabit por, né, 1 gigabit por segundo num cabo TP, já era meio que o limite, né, do que um cabo metálico suporta. Então, eles viram que precisaria evoluir, né, usando todos os fios, né, todos os 4 pares do cabo UTP, e aí a gente vai ter que evoluir, né, usando aí, melhorando os cabos e melhorando também
ou trocando, né? A gente abandonando aí cabos de par traçado, passando para cabos de fibra ótica, que é o 1000 base X, né? Então, surgindo aí o Gigabit Ethernet usando fibra ótica, o padrão continua evoluindo, né? O padrão Ethernet, só chamando a atenção aqui, ele funciona basicamente em todos os tipos de cabo que a gente estudou, pessoal. Desde o cabo coaxial, passando pelo cabo par trançado e chegando aí na fibra ótica. Então, tinha outros, né, padrões aí, o SX usando aí, né, frequências de ondas curtas, depois ondas mais largas, que é o LX, fibra monomodo, fibra multimodo. Então, isso tudo aí foi evoluindo. Só que, por que os novos padrões são compatíveis com os antigos? Porque isso aqui não muda. O protocolo CSMA-CD continua o mesmo, né? O mesmo lá da década de 70 é o mesmo protocolo que a gente está usando hoje. Por que que não tem colisão? Já comentei com vocês. Por conta aí dos switches, né? Então, hoje a gente está numa situação aí de usar Ethernet tipicamente com switches, né? Praticamente nenhuma rede aí de empresas, principalmente, vai usar hub. E o segredo do sucesso que eu falei com vocês é por que é compatível, né? Então, a questão aí do protocolo CSMA-CD e a questão do formato de quadro, né? É sempre o mesmo. Então, isso não muda. O que muda? Como que o Ethernet evolui? Trocando os cabos, melhorando os cabos e melhorando aí as placas, né? As interfaces para elas conseguirem mandar cada vez mais bits por segundo. Mas o formato do quadro e o protocolo de acesso não muda. Por isso que a compatibilidade se mantém, tá? Então, as redes, elas podem trabalhar em Fast, em Giga ou Ethernet, tá? Que acontece? Quando vocês compram aí uma placa de rede ou um roteador, talvez vocês já devem ter visto isso, né? Vem escrito assim, 10/100/1000. O que é isso, né? Quer dizer o seguinte, aliás, nem precisava eles escrever isso aqui, né? Se eu já falasse que eu tenho uma coisa que é Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet, vocês já podem assumir que ela é compatível com as versões anteriores, tá? Então, essa compatibilidade, ela já como é que é? Intrínseca aí do padrão, tá? E como outras tecnologias tinham esses problemas aí de compatibilidade, ou eram muito caras, né? A rede ATM, que também é uma outra rede de fibra ótica, com outros protocolos, com outros formatos de quadro, é uma rede de alto desempenho, mas que é extremamente cara, tá? Os equipamentos, os switches ATM, eles eram muito mais caros que os equipamentos para a Ethernet. Então, mais um motivo aí do Ethernet ter se sobressaído mais do que esses outros padrões, tá? Usando fibra ótica. Então, aquela questão que eu falei com vocês, que é possível pegar uma rede, né, que era totalmente Ethernet ou Fast Ethernet, eu posso colocar alguns pontos de Gigabit Ethernet sem eu ter que trocar a rede inteira. Então, o Ethernet, né, ele se adapta e é sempre compatível com as várias velocidades. Para que eu poderia ter uma rede aí com padrões aí, versões diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso pegar uma rede, suponhamos que lá no meu nessa minha rede eu tenho alguns computadores que são servidores. Aí eu poderia fazer o upgrade só desses computadores que são servidores. Então, se eu tiver no meu switch, por exemplo, portas Gigabit Ethernet e coloco placas Gigabit Ethernet nesses servidores e deixo os demais usuários, por exemplo, com Fast Ethernet, a rede vai funcionar super bem. Então,
Para quem precisa de mais taxa de transmissão, vai ter. Para quem não precisa, né, fica na versão anterior. E isso reduz muito o custo, né, para você melhorar a sua rede, sem precisar trocar tudo, né? Outros padrões não oferecem isso, tá? Então, o gigabit, né, ele normalmente pode ser usado entre suítes, tá? Ou para conexão dos servidores de alta velocidade. E os demais pontos da rede podem se manter aí usando, por exemplo, Fast Ethernet, tá? Então, esses cabos, aí quando é que eu tenho que trocar o cabo, né? Tipicamente aí, se você quiser ir além da rede Gigabit Ethernet. Se vocês voltarem aqui naquele gráfico, né? A gente está vivenciando já, né, o 10 gigabit Ethernet já está ficando até velho, né? Apesar de que a gente não usa muito ele nas redes locais, ou usa apenas nesses pontos mais críticos, né? A parte aí mais de backbone, a parte aí de conexão com servidores, e esses outros aqui, nessas outras taxas bem mais altas, normalmente elas são usadas aí também pelas operadoras, principalmente como backbones, né? A gente não vai ter ainda computador de usuário com 100 gigabit, 40 gigabit por segundo nas placas de rede nossa, né? De usuário. Normalmente a gente está trabalhando aí com 1 gigabit, né? E os pontos mais críticos da rede aí é que eles vão ter essas maiores velocidades, né? Nós ainda não estamos, nós como usuários ainda não geramos um volume de tráfego, né, muito maior do que 1 gigabit por segundo. Então, quando a gente contrata aí nossos links de internet, né, hoje a gente aí tem links de 10, 50, 100, 200 megabits por segundo, né, para ser distribuídos aí nos nossos dispositivos em casa, e aí vai segmentando, né, para vários computadores, tá? Então, um só gastar, né, 1 gigabit ou 1000 megabits por segundo é muita coisa. A gente ainda não tem isso, tá? Então, igual eu falei, né? O que as empresas normalmente fazem é ir trocando esses links que a gente chama de gargalos, né? Então, vai melhorando os pontos críticos da rede para velocidades maiores, sem a necessidade de trocar tudo, né? Nem cabeamento, tá? Então, se a rede ela já tem um cabo TP 5E ou até cabos melhores, né? É ótimo. Aí melhor ainda, eu nem preciso trocar, eu só preciso trocar as placas, né? Tem cabo STP também na Ethernet? Tem. Como eu falei, né, a Ethernet ela aceita aí praticamente todos os tipos de cabo que a gente falou, tá? O mais comum é o 5E, né? E agora o pessoal migrando aí para os cabos categoria 6, principalmente, tá? Se vocês assistirem ao vídeo aí, o cabo categoria 6, deixa eu ver se ele tá aqui. Não, esse aqui já tá falando de fibra, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. O cabo categoria 6, né, e 6A, é que trabalham nessas faixas aqui de 1 a 10 gigabits por segundo. O categoria 7 já é um cabo que tem uma certa blindagem, tem gente que até não considera mais ele como cabo UTP, né, que lembra que o U era de unshielded, sem blindagem. Mas esses aqui parecem aí o 5E que a gente trabalhou. E quem já viu aí um cabo categoria 6, vai ver tipo um plástico branco aqui no meio, que faz meio que um isolamento entre os 4 pares, exatamente para aumentar a taxa de transmissão e diminuir a interferência de um par para o outro, tá? Esses cabos 6 a gente não deve colocar conector manualmente, né, da forma que eu ensinei para vocês, tem que ser cabos já fabricados, né, com os conectores, exatamente para conseguir
não ter perda nenhuma de sinal e atingir essas taxas de transmissão, que para cabos metálicos é muita coisa, tá? Então, essa que é a diferença básica entre os cabos categoria 6 e os cabos categoria 5, que não tem esse separador aqui no meio. E desvantagem, esses cabos são mais grossos, né, e menos flexíveis que os cabos categoria 5, tá? Outra coisa, então, né, já falei isso, é bem transparente, né, você ter numa rede Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, tá? E essas tecnologias aí, como elas usam os mesmos protocolos, elas conseguem taxas de transmissão maiores, mas também mantêm a compatibilidade. Então, o sucesso do padrão Ethernet é tão forte, e ele antes estava meio que confinado às redes locais, de uns anos para cá, né, nos últimos 20 anos aí, a gente tem a chamada Carrier Ethernet, que antigamente chamava Metro Ethernet, tá? Metro de Metropolitan Ethernet, né? Então, qual que era a ideia? Putz, Ethernet é tão bom para redes locais, será que não dá para a gente usar em redes metropolitanas e redes geograficamente distribuídas, né? Qual que era a grande motivação disso? Se a gente pensa principalmente aí na visão das operadoras, muitas vezes ela tem que ligar parte da rede do seu cliente. Então, por exemplo, existem empresas aí que vão ter sede com filiais, por exemplo. Isso aqui está em Belo Horizonte, isso aqui está em São Paulo. E dentro dessas redes, elas trabalham com a Ethernet. Aqui trabalha com a Ethernet, aqui trabalha com a Ethernet. Se eu tenho que ligar essas redes, né, nada mais natural do que eu continuar usando Ethernet. Por quê? Porque se eu não usar Ethernet aqui, eu pego o que sai dessa rede aqui, converto para um outro padrão, que poderia ser lá o FDDI, o ATM, outros padrões se vocês quiserem, e chega lá do outro lado, eu teria que converter para a Ethernet de novo. Então, o que se pensou aí no início dos anos 2000 era por que as operadoras elas vão ter que ter um outro padrão de rede para ligar dois lugares distantes, né? Então começaram a surgir aí chamados Metro Ethernet, foi o primeiro nome, tá? Depois virou Carrier Ethernet, tá? As operadoras hoje fazem isso. A Oi, por exemplo, né, já tem vários backbones aqui em Belo Horizonte, conectando aí os seus clientes, tudo usando o Ethernet. Então, isso aqui também é bem interessante para deixar a rede mais rápida, porque eu não tenho que ficar fazendo conversão de um padrão para outro, tá? Então, vantagens, né? Tipicamente, a gente vai ver essas redes em fibra ótica, mas pode ter também sobre cobre, sobre cabo coaxial, as redes que a gente chama de PON, tá? GPON ou PON. Tem grupos aí também fazendo trabalho sobre isso, né? Pode ser por rede sem fio também. A nossa rede Wi-Fi, gente, eu vou falar de rede sem fio semana que vem, mas já adiantando, o Wi-Fi é padrão Ethernet, só que sem fio, tá? Economia e escalabilidade, por quê? Eu estou ligando as redes aí, pode ser rede comercial, residencial, usando a mesma infraestrutura e usando o mesmo padrão. Então, eles têm aí custo e simplicidade aí dos padrões Ethernet. Então, basicamente, o que eles fizeram foi pegar a Ethernet e colocar para redes metropolitanas. E as operadoras, elas oferecem, por exemplo, linhas virtuais aí, ó, privadas, tá? Vai conectar dois clientes Ethernet sobre uma infraestrutura qualquer aí de transmissão de uma rede ampla. Eu posso criar serviços de várias conexões,
né, de um mesmo cliente. Então, imagina, igual o Cefet tem vários campi, né, tem empresas que vão ter aí vários prédios, por exemplo, vários locais numa cidade. Então, a gente pode ligar tudo por essa modalidade aqui, ou ainda serviços aí multiponto com uma raiz, né, chamada então aí de E3. Então tem o Ethernet, eu quero Ethernet para LAN, Ethernet Line e o Ethernet Tree, tá? Tudo isso para ligar pontos aí. Isso daqui, gente, lógico, né? Não são coisas contratadas por pessoas físicas, né? São coisas contratadas aí por empresas, né? Por pessoas jurídicas. Então, dependendo da estrutura que a empresa precisa, ela contrata essas ligações aí de alguma operadora. Né, igual eu falei, por exemplo, a Oi, a Embratel, muitas delas aí já oferecem esses serviços, tá, de conexão para as empresas, ok? E aí na próxima aula eu vou falar exatamente, né, da criação aí do Wi-Fi e de outros protocolos aí, de outros padrões de rede sem fio, tá? Então lá nos anos 90, né, o pessoal do I3E começou a pensar se seria possível criar redes, né, com um conceito que a gente chama aí de OTA, né, ou over the air, ou seja, sem fio, né, transmissões sem fio. E aí, próxima aula eu vou comentar sobre esses tipos, né, de redes, tá? Então, mais uma vez, quem chegou aí depois, coloquei 2 links aí nas notas compartilhadas, tá? Vou até salvar esse aqui para compartilhar para vocês. São 2 vídeos relativamente curtos aí, uma média de 9 minutos cada um, para vocês assistirem aí coisas sobre, detalhes aí sobre a história da Ethernet e do funcionamento da Ethernet, tá? Então, assistam a esses vídeos, né? Eles são relativamente rápidos aí, dá para vocês assistirem e verificarem alguns detalhes aí dessa história que eu falei, para vocês entenderem melhor como é que funciona o Ethernet e a importância desse padrão aí nas redes, tá? Tá, o Abner, eu comentei isso durante a aula, tá? Isso daí você está me falando da aula prática da semana passada, certo? Deixa eu até abrir aqui. Não, cadê? Foi a prática de... Nossa Senhora, tá aqui em cima, gente. Essa aqui é a 13. Sim, eu comentei isso na aula passada e até falei que eu ia atualizar o arquivo, acabei esquecendo. Aliás, o de hoje eu atualizei, tá? Mas aqui, olha, eu troquei, tá? Substitui o hub para o switch 2960. Então, não usa o PT switch, usa o 2960 que vai dar tudo certo, tá? Sim, então aqui é para enviar, hoje é da semana passada, eu comentei no horário da aula que era para trocar, ao invés de usar switch PT, usar o 2960. Acho que você dormiu nessa hora da aula. Brincadeirinha. Então, para trocar, tá? Pode usar o 2960 mesmo. Gente, mais dúvidas aí? Ou tudo tranquilo? Então não deixem de assistir os vídeos, aproveita aí que nós temos mais 10 minutinhos de aula, dá para assistir um dos vídeos. Sim, transmite pacote ARP, Abner, vamos abrir aqui para você ver, peraí. Qualquer switch transmite pacote, o ARP, ele sempre vai aparecer quando a gente estiver falando de IPv4, ele só não vai aparecer quando a gente estiver falando de IPv6. Então, deixa eu voltar minha tela aqui.
Então, quando aparece... Ai, Abner, acho que esse dia você dormiu na aula. Vou voltar aqui para explicar o que acontece quando não aparece o ARP. Vou colocar aqui de novo. Vou colocar aqui. Também tô achando. Vai ter que rever o vídeo lá. Pra você ver que eu não tô mentindo. Lembra que tem que ficar tudo verdinho. Aí vocês tinham que configurar as máquinas. Deixa eu colocar aqui, igual tá lá. Fechar, PC1. Pera aí. Vou voltar aqui para cá. 2, 3, e 4. Tá. Quando você vem aqui no simulação, se você clica aqui, a primeira vez, Abner, sempre vai aparecer o ARP e o ICMP, né? Aí suponhamos que eu fiz aqui, tal, pá. Pronto. Aí mandei resetar a simulação, ou apaguei essa e, sei lá, criei uma outra igual, vai continuar aparecendo só o ICMP. Por quê? Porque esse PC aqui, ele já sabe o MAC address desse PC aqui. Ah, então como é que eu faço para aparecer o ARP aqui de novo? Aí a prof comentou, volta em real time, vem aqui no PC, em Command Prompt, e pede o comando ARP-D, que é para poder apagar a tabela de endereços MAC address. Aí, quando você tentar vir aqui de novo em simulação e pedir de novo, olha o ARP aparecendo aqui de novo, tá? Então, acho que eu tinha comentado isso, mas se ficou perdido aí, tá valendo. Volta no real time, entra no PC, vem em Command Prompt, e executa ARP-D, tá bom? Aí vai, se quiser fazer isso para todas as máquinas para não correr risco, você está limpando a tabela ARP e aí os PCs eles não vão saber o MAC address um dos outros e aí você pode executar de novo, tá? Tá claro? Tá. Não, tranquilo. Não tem problema nenhum, não. O importante é conseguir fazer tudo aí. Leandra, no trabalho, previsões de trabalhos futuros é o seguinte, o que a tecnologia do trabalho, ela está prevendo aí para o futuro. Então, né, se o seu trabalho, por exemplo, é sobre internet das coisas, o que vai acontecer, né, no futuro próximo? Nós temos aí algumas coisas agora e tem algumas coisas que podem vir aí de novidades, né, ou qualquer outra tecnologia. Então, qual que vai ser a evolução da tecnologia? Essa que é a ideia aí que eu quero que vocês pesquisem para falar em previsões de trabalhos futuros, ok? O seu trabalho é sobre o quê? Qual que é o tema do seu grupo? Então, de IoT mesmo, né? O que pode vir aí na área de IoT de novidades? Pode ser na área da saúde, pode ser na área de agronegócio, pode ser nas indústrias, pode ser em qualquer área, né? A IoT aí tá prevendo, né? Muitas coisas aí, né?
as próximas, os próximos anos, né? Então, pode falar de qualquer área, tá? Mais dúvidas aí, gente, da matéria, do trabalho, das aulas práticas? Podem perguntar aí. Como se diz, aproveitem, né? Que estão aqui de forma síncrona conversando comigo e a gente pode esclarecer as dúvidas, ok? Então, se não tiver mais dúvidas, pessoal, por hoje é só, tá? Lembrando, eu acho que eu já coloquei os exercícios, deixa eu conferir aqui. Os exercícios sobre padrões Ethernet também. Só conferindo. E lembrem o que eu falei lá no início do bimestre, que esse bimestre ia ser apertado. Muitos exercícios, tá? Os exercícios 8 já estão aqui, que é sobre padrões de rede, né? Pouca gente ainda fazendo os exercícios, gente. Não deixa acumular, porque eu já vou colocar também o de rede sem fio aqui, né? Que é para outra semana. Mas, o que acontece? Na aula do dia 8, né? Eu finalizo aí as matérias e depois eu tenho que passar o gabarito dos exercícios para vocês estudarem para a prova. Lembrando que a nossa prova é dia 15 de setembro. Tá aqui, ó. Então, não deixem acumular os exercícios aí, ok? Então, qualquer dúvida também pode me mandar e-mail, pessoal, tá? Se não tiverem mais dúvidas aqui na aula, então até mais aí para vocês.